quando a loucura se torna norma? Por que tantas pessoas inteligentes fazem coisas absurdas quando estão em grupo? Essa pergunta não é apenas provocativa. Ela é necessária. Basta observar o mundo ao nosso redor, ou olhar com honestidade para nós mesmos, para perceber o quanto somos vulneráveis à irracionalidade coletiva, pessoas equilibradas que se tornam agressivas em protesto, multidões que seguem ideias sem sentido com uma convicção assustadora. Redes sociais onde opiniões sem fundamento viralizam em segundos, como se fossem verdades absolutas. Por que isso acontece? A resposta não está apenas em ideologias, manipulação ou ignorância. Está no cérebro humano, e é aqui que a neurociência se torna uma aliada poderosa para quem quer entender e se proteger dessa avalanche invisível. Pedro Calabres costuma usar uma imagem simples e inquietante, a do vírus mental, ideias e comportamentos que se espalham como uma infecção emocional. Eles não precisam ser lógicos, só precisam encontrar um ambiente emocional vulnerável. E o mais desconcertante é perceber que esse ambiente vulnerável mora dentro de cada um de nós. David Hume, ainda no século XVIII, já dizia: "A razão é escrava das paixões." Essa frase continua atual. Mesmo quando pensamos estar agindo com lógica, muitas vezes estamos apenas seguindo uma corrente emocional, especialmente quando estamos em grupo. O cérebro humano não foi moldado para buscar a verdade isoladamente. Ele foi moldado ao longo da evolução para sobreviver em bando. E para sobreviver em grupo, ele aprendeu a sentir junto, antes de pensar sozinho. Quando estamos cercados por outras pessoas, algo sutil e poderoso acontece. Nossos filtros críticos começam a falhar. Nossa necessidade de pertencimento silencia nossos julgamentos. E a emoção coletiva toma o lugar da razão individual. É por isso que, em certos momentos, você pode se ver fazendo ou concordando com algo que sozinho jamais faria. É por isso que ideias irracionais se tornam normas. É por isso que a loucura, quando compartilhada, parece lucidez. Se você já se sentiu arrastado por uma maré emocional coletiva, esse vídeo é para você. Hoje, você vai entender o que acontece no seu cérebro quando a emoção coletiva domina o ambiente. E vai descobrir que, mesmo nesse cenário, ainda é possível resgatar lucidez, consciência e liberdade emocional. O contágio emocional, quando o cérebro imita sem pensar. Antes mesmo de termos consciência do que estamos sentindo, o nosso cérebro já está reagindo ao que os outros sentem. É como se a emoção do outro atravessasse o ar e se instalasse dentro de nós, sem pedir permissão. Esse fenômeno tem uma explicação neurocientífica precisa. Os chamados neurônios espelho, descobertos por acaso na década de 1990, são estruturas cerebrais que nos permitem simular internamente as emoções que vemos nos outros. Se você vê alguém chorar, parte do seu cérebro ativa o mesmo circuito ligado à tristeza. Se vê alguém com raiva, sua amígdala cerebral, que é o centro do alarme emocional, pode ser ativada, mesmo que você não tenha vivido nada diretamente. É como se o cérebro dissesse: se eles estão sentindo, é porque há um motivo. Melhor sentir junto. Essa é a raiz do contágio emocional, um contágio silencioso, mas profundamente eficaz. E em grupo, esse efeito se intensifica. A amígdala, que já é hipersensível às ameaças e emoções intensas, entra em estado de alerta ao perceber uma emoção sendo validada por várias pessoas ao mesmo tempo. Quanto mais gente reage da mesma forma, mais o cérebro entende que há um perigo real, ou uma verdade incontestável. É o que acontece, por exemplo, nas redes sociais. Quando uma opinião agressiva viraliza, muitas vezes ela não está sendo compartilhada por coerência ou lógica. Ela está sendo espalhada por contágio emocional.
A indignação, a raiva ou o desprezo ativam um circuito rápido e impulsivo, e o cérebro, já inflamado pela emoção dos outros, replica sem pensar. Solomon Asch, psicólogo social, demonstrou em seus estudos como pessoas são capazes de negar o que veem com os próprios olhos só para não discordar de um grupo. Mesmo diante de algo claramente errado, elas escolhem se alinhar com a maioria. Isso não é fraqueza, é neurociência. É o efeito manada, operando no nível mais primitivo da nossa biologia. E talvez a frase mais importante deste bloco seja: antes de você pensar, seu cérebro já sentiu com os outros. Essa é a origem do comportamento coletivo irracional. Não é que perdemos a razão, é que ela nem sempre chega a ser ouvida. O cérebro social, a busca por pertencimento, atrapalha a lógica. O cérebro humano não nasceu para a solidão. Desde os primórdios da nossa espécie, estar em grupo era questão de sobrevivência. Quem era rejeitado ou excluído estava vulnerável, desprotegido, exposto ao risco. É por isso que o pertencimento não é apenas um desejo. É uma necessidade biológica, e essa necessidade moldou circuitos profundos dentro do nosso cérebro. Estudos de neuroimagem mostram que ser rejeitado socialmente ativa as mesmas áreas cerebrais da dor física. Ou seja, ser ignorado, ridicularizado ou excluído dói, de verdade. Nosso sistema nervoso interpreta a rejeição como uma ameaça real ao corpo. E por isso, fazemos quase qualquer coisa para evitar esse tipo de dor, inclusive silenciar o que pensamos, inclusive agir contra o que acreditamos, inclusive fingir concordância só para não parecer diferente. Em ambientes com forte coesão emocional, onde todo mundo parece sentir a mesma coisa, discordar se torna arriscado. Não pela lógica, mas pelo medo de ser rejeitado. É nesse ponto que o cérebro privilegia o vínculo acima da verdade. Ele não quer estar certo, ele quer estar junto. Pedro Calabres traduz isso com precisão. O cérebro foi feito para sobreviver, não para ser coerente. Essa é uma chave importante, porque muitas vezes, quando vemos comportamentos absurdos em grupo, julgamos com dureza, como se fosse apenas uma escolha consciente. Mas o que está por trás é a tentativa inconsciente de se manter aceito, de não ser o estranho, de não ser o alvo. É a velha máxima internalizada. Melhor estar errado com todos do que certo sozinho. E enquanto isso parecer verdade para o cérebro, a lógica continuará sendo deixada de lado. Não porque somos irracionais por natureza, mas porque fomos programados para priorizar a conexão antes da razão, a racionalização coletiva, como a mente justifica o absurdo. Quando agimos em grupo, a decisão já foi tomada e o pensamento entra depois para justificar. É como se o cérebro dissesse: se todo mundo fez, deve estar certo. Não porque avaliou os fatos, mas porque precisa preservar a sensação de pertencimento. Esse processo tem nome: dissonância cognitiva. É o desconforto que sentimos quando nossas ações não estão alinhadas com nossos valores ou crenças. E em vez de mudar o comportamento, o cérebro muitas vezes muda a história que conta para si mesmo. Em situações coletivas, essa racionalização se torna ainda mais perigosa, porque quando todos compartilham a mesma atitude, mesmo que absurda, o cérebro interpreta aquilo como socialmente aceitável. A moral deixa de ser individual e passa a ser validada pelo grupo. É assim que atitudes inaceitáveis passam a parecer normais. É assim que linchamentos morais nas redes sociais se espalham com naturalidade. É assim que perseguições, cancelamentos e julgamentos sem reflexão se tornam rotinas. O cérebro entra em uma bolha emocional onde não há espaço para o dissenso, e quanto mais forte o envolvimento emocional, mais frágeis se tornam os filtros racionais. Além disso,
A memória emocional contribui para esse ciclo. Se a experiência coletiva trouxe alívio, catarse ou pertencimento, o cérebro tende a registrar aquilo como positivo, mesmo que, racionalmente, tenha sido destrutivo. É nesse ponto que a lógica se curva, não diante dos fatos, mas diante da necessidade emocional de manter-se integrado ao grupo. A frase que resume esse mecanismo é clara. A lógica se curva quando o pertencimento está em jogo, e enquanto essa necessidade de pertencimento não for reconhecida e compreendida, a racionalização coletiva continuará justificando o que, individualmente, jamais aceitaríamos: o tempo da emoção e o tempo da razão. Dois relógios em guerra. Dentro do cérebro, emoção e razão não operam no mesmo ritmo. Elas não apenas falam línguas diferentes, elas vivem em fusos horários distintos. A emoção é imediata, rápida, instintiva. Ela nasce nas estruturas mais antigas do cérebro, como a amígdala e o sistema límbico. São áreas preparadas para reagir em milésimos de segundo a qualquer sinal de ameaça, de risco, de rejeição. A razão, por outro lado, é lenta, demora a chegar. Vem do córtex pré-frontal, a parte mais recente e sofisticada do cérebro. Ela precisa de tempo, de contexto, de comparação. Ela precisa de silêncio interno para funcionar. E em grupo, esse silêncio quase nunca existe. Quando estamos cercados por muitas pessoas, especialmente em estados emocionais intensos, o tempo da emoção domina tudo. O volume da avalanche emocional cresce, e quanto mais rápida a reação coletiva, menos espaço resta para o pensamento individual. É por isso que tantas decisões absurdas são tomadas em grupo, porque não há tempo para refletir. O impulso coletivo acelera o cérebro emocional e suprime o racional. Pedro Calabres descreve esse fenômeno com uma frase precisa: a emoção vem primeiro, e quando o grupo valida, a razão se cala. É como se o cérebro estivesse dentro de uma avalanche. No começo, tudo parece pequeno, inofensivo. Mas à medida que a massa emocional cresce, ela arrasta consigo qualquer tentativa de discernimento. E quando nos damos conta, já fomos levados. Nesse estado, o cérebro não quer saber o que é coerente. Ele quer sobreviver à corrente emocional e faz isso aderindo, repetindo, concordando, mesmo quando, no fundo, há uma parte que hesita. A tensão entre emoção e razão sempre existiu, mas em ambientes coletivos ela se torna um conflito desigual. A emoção grita em coro. A razão, quando tenta falar, sussurra sozinha. Sair do rebanho. Como resgatar o juízo emocional dentro da massa. Quando a emoção coletiva domina, o mais difícil é perceber que fomos tomados por ela. É como estar dentro de uma névoa, só que emocional. Tudo parece justificado, tudo parece normal. Até que algo dentro de nós começa a se incomodar em silêncio. Esse incômodo é o primeiro sinal de lucidez. É o começo da retomada do juízo emocional. E ele só acontece quando conseguimos pausar. Pausar não é interromper o mundo. É criar um segundo de espaço entre o estímulo e a resposta, um segundo racional. Um intervalo interno que permite ao córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo discernimento, respirar. Esse segundo pode parecer insignificante, mas é onde a consciência começa. Identificar os gatilhos emocionais que te arrastam no coletivo é um passo fundamental. Perceber quando a raiva dos outros começa a virar sua. Quando a euforia do grupo te coloca em estados que você, sozinha, não reconheceria como seus. Quando a urgência coletiva exige uma adesão imediata e não admite questionamento. Nesse momento, o poder de recuo é uma forma de força emocional. É possível desenvolver presença crítica mesmo dentro de um ambiente emocional intenso. Isso não significa se afastar das pessoas. Significa estar com elas sem perder a própria referência.
Pedro Calabres costuma dizer: você não escolhe o que sente, mas escolhe o que faz com o que sente. Essa frase, dentro de uma maré coletiva, é um lembrete de autonomia. Porque mesmo que você esteja dentro do grupo, ainda pode decidir ser a gota que desacelera a correnteza. E quando uma única gota muda o ritmo, outras podem começar a fazer o mesmo. A consciência coletiva não começa com todos, começa com quem consegue sustentar o pensamento mesmo cercado por sentimentos alheios, com quem tem coragem de não reagir no impulso, mesmo sendo provocada por todos os lados. Esse é o juízo emocional, a capacidade de sentir junto, mas pensar com autonomia. A habilidade de perceber que o que contamina emocionalmente só encontra terreno fértil onde não há vigilância interior. A liberdade emocional começa na consciência coletiva. O cérebro humano não foi programado para ser imparcial. Ele foi moldado, ao longo de milênios, para sentir com o grupo e sobreviver com ele. Pensar com clareza dentro do coletivo, portanto, não é um impulso natural, é um aprendizado. Essa consciência nos liberta da culpa e, ao mesmo tempo, nos convoca à responsabilidade. Não é fraqueza ceder à irracionalidade coletiva, é vulnerabilidade humana. Mas vulnerabilidade não é destino, é ponto de partida. Antônio Damasio escreveu: a razão precisa da emoção, mas a emoção precisa ser educada. Essa educação não se faz com repressão, mas com lucidez, com a disposição de perceber quando o que sentimos já não é mais nosso, e sim reflexo do grupo ao qual pertencemos. Despertar, nesse contexto, é aprender a observar a si mesmo, mesmo quando todos estão olhando para fora. É desenvolver a habilidade de perceber o momento exato em que sua mente começa a ser sequestrada pelo sentimento dos outros e, nesse instante, escolher sintonizar outra frequência. Pedro Calabres costuma dizer: o cérebro é como uma antena emocional. Ele capta o que o ambiente transmite. Mas cabe a você escolher o que vai sintonizar. Essa escolha é silenciosa, íntima, mas profundamente transformadora. Porque é a escolha de não reagir no piloto automático. É a escolha de continuar pertencendo ao mundo, sem desaparecer dentro dele. Então, talvez a pergunta mais importante não seja o que você sente, mas de onde vem o que você sente? Você já parou para pensar se aquilo que sente é mesmo seu ou do grupo ao qual pertence? Essa é a pergunta que abre espaço para a verdadeira liberdade emocional. Porque só quem reconhece os contágios silenciosos pode, enfim, respirar com autonomia e voltar a pensar, mesmo quando todo o resto está sentindo em coro.